Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão de Direito Empresarial, né? Eu sou a professora Gabriela e hoje eu vou revisar com vocês rapidamente a questão do aval dentro do título de crédito. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos lembrar o que significa um aval. Um aval. O que significa lançar um aval ao título de crédito, gente? O aval nada mais é que uma garantia, certo? Então, um aval é quando um terceiro garante o pagamento daquele que está diretamente se comprometendo aí a quitação de um título de crédito, certo? Sendo que esse sujeito que está se comprometendo à quitação, ele pode ser tanto o devedor principal quanto qualquer um dos endossantes do título de crédito, correto? Então, pessoal, nesse contexto, o avalista, ele surge para garantir o adimplemento do valor do título, certo? Para que ele serve? Qual é a finalidade dele, né? Ele gera confiança àquele sujeito que vai receber o crédito. Ele gera confiança ao beneficiário, ele gera confiança no endossatário, certo? Então, o avalista ele garante esse pagamento. Lembrar que, de acordo com a nossa legislação, existem também outras formas de garantia serem prestadas, certo? Por exemplo, um tipo de garantia que pode ser prestada é a própria fiança, que nós escutamos muito falar no nosso dia a dia. Só que a fiança não pode ser usada dentro do título de crédito, porque os títulos de crédito, eles vigoram baseados no princípio da autonomia. E o que diz o princípio da autonomia, gente? Vamos relembrar? A autonomia, ela é dividida em duas características básicas, a inoponibilidade e a abstração. E a abstração que nos interessa aqui nesse momento diz o seguinte: os títulos de crédito, eles são abstratos, ou seja, eles se tornam autônomos a partir do momento que eles circulam. Logo, nenhum contrato, nenhum documento, nenhum negócio jurídico pré-existente pode ser utilizado no sentido de reduzir a viabilidade ou os direitos que estão impressos na cártula, certo? Então, o princípio da autonomia diz que o título de crédito ele é autônomo, ele não depende de nenhum outro negócio jurídico para que tenha valor. Até porque sua executividade, né, ela é individual, ela é autônoma, ela é independente. Então, por que nós não podemos nos utilizar da garantia na modalidade fiança dentro do título de crédito? Porque a fiança, gente, ela nasce a partir de um contrato. E o contrato de fiança é um contrato acessório, certo? Esse contrato acessório, ele depende de um contrato principal. Então, nós já temos aqui diversos indícios de que seria impossível utilizar a fiança dentro do título de crédito. Primeiro, a fiança é um contrato. Segundo, o princípio dos títulos de crédito é o princípio da autonomia, que tem como característica a abstração. Eu não posso me ater a um contrato, a um negócio jurídico. Então, já não posso usar. Certo? E aí, gente, tem que prestar atenção em outra coisa também, outra diferença que existe entre a fiança e o aval. O aval não traz benefício de ordem, ou seja, se o credor do título de crédito, se o beneficiário do título de crédito quiser cobrar alguém, ele pode cobrar tanto do avalista quanto do devedor principal, sem a necessidade de respeito de uma ordem fixa. Então, se ele achar que é prudente ele cobrar diretamente do avalista, porque ele já verificou que aquele avalista ele tem uma liquidez, que tem bens passíveis de penhora, que ele vai ter valores em conta para que essa conta seja bloqueada e posteriormente seja objeto de uma penhora, ele pode ir direto no avalista. Na fiança, não. Na fiança, a regra geral é que existe um benefício de ordem entre o devedor principal e o fiador, a não ser que as partes abram mão dessa prerrogativa, mas via de regra ela existe. Então, eu não poderia cobrar diretamente o fiador antes de passar pela liquidação de bens ou pela disponibilidade de bens, né? Verificação dessa disponibilidade do devedor principal, tá? Então, essa aí é outra diferença. O aval, gente, ele é dado apenas com o lançamento de uma assinatura no título. Então, assinamos o título, lançamos uma assinatura na frente do título ou no anverso, como podemos chamar, e vai ser considerado como aval. Eu posso lançar o aval, mediante minha assinatura, no verso do título? Pessoal, você pode fazer isso, mas lembre-se, a típica assinatura no verso do título, ela enseja endosso. E se ela enseja endosso e você lança uma outra assinatura lá atrás, as pessoas pelas quais aquele título vai passar, elas vão entender que aquela assinatura que foi lançada é referente a um endosso e não em relação a um aval. Então, se você quer lançar o aval atrás do título, você tem que sinalizar. Então, você vai escrever aval ou avalizo fulano de tal e embaixo você assina. Então, por exemplo, vou avalizar alguém
e a parte da frente do título ela já está cheia. Vou assinar atrás. Viro o título, atrás eu lanço minha assinatura, certo? Acompanhada da sinalização de quem é o aval. Então, vou colocar da seguinte forma: avalizo João da Silva, Gabriela Nunes, e lanço minha assinatura. Correto, pessoal? Então, prestar muito atenção a isso. Aval típico, lançado por mera assinatura na frente ou no verso do título, certo? Quero fazer atrás? Ok. Preciso sinalizar que é um aval, então eu lanço essa questão da minha assinatura, tá? Mas ainda assim também sinalizo que é um aval escrevendo a palavra aval ou escrevendo a palavra garantia, garanto fulano de tal e assina embaixo. Correto? Muito bem, pessoal. Também posso lançar o aval mediante o lançamento de duas assinaturas na sequência, tá? Lanço meu nome duas vezes seguidas no título no verso do título. Então, lanço Gabriela Nunes logo em seguida. É um aval, tá? Então, estou sinalizando que é um aval. Tudo bem? Gente, quais são as modalidades de aval que nós teremos em relação aos títulos de crédito? Nós temos o aval em branco, o aval em preto, o aval completo ou total, o aval parcial, certo? Gente, o aval em branco é quando eu lanço minha assinatura, eu como avalista lanço minha assinatura no título, só que eu não menciono quem eu estou avalizando. Então, eu peguei o meu título e eu simplesmente escrevi meu nome no anverso, na frente dele. Lancei, Gabriela Nunes. Pessoal, se eu não mencionar o destinatário desse título, para quem que essa garantia está sendo dada, significa dizer que a garantia está sendo dada ao devedor principal desse título, certo? Então, o que é aval em branco? Aval em branco é quando há a identificação solo do avalista, mas não há a identificação expressa do avalizado. Porém, a Lei Uniforme de Genebra nos diz: olha, se você apenas lançar sua assinatura no anverso ou no antiverso, seguindo aquelas regras que falamos agora há pouco, sua assinatura vai ser destinada ao aval do devedor principal, você é avalista do devedor principal, certo? E se houver mais de uma assinatura, professora, na frente do título, várias assinaturas soltas, todas as pessoas estão figurando como avalistas simultâneos do mesmo devedor. Um devedor pode ter mais de um avalista? Pode, pode. Nós vamos falar agora mesmo sobre os avais plúrimos, tudo bem? Que é um aval em preto? O aval em preto é aquele aval em que eu me identifico, é claro, como avalista, mas eu também identifico a pessoa do avalizado. Então, eu vou me identificar. Garanto fulano de tal, Gabriela Nunes. No aval em preto, eu menciono de forma expressa quem é o avalizado, tá? Então, vamos lá. Aval em branco. Aval em branco não menciona o nome do avalizado no título. E aí, presume-se que meu aval é dado ao devedor principal. Aval em preto. Lanço o aval no título e sinalizo para quem o aval está indo. O aval está indo para fulano de tal, certo? E lanço minha assinatura logo em seguida. Tudo bem? Aval completo. Aval completo é a regra geral, gente. Geralmente, eu vou avalizar a quantia inteira do título de crédito. Então, se meu título de crédito tem uma liquidez de 50 mil reais, valor expresso na carta, 50 mil reais, e eu lanço um aval, lancei um aval em branco, apenas, lancei minha assinatura lá. Beleza, isso aí é um aval em branco completo. Se eu quiser lançar um aval parcial, gente, eu preciso escrever a parcialidade. Eu preciso deixar claro a cota parte que eu estou avalizando, certo? Princípio da literalidade, só vale o que está escrito. Se eu só lancei a minha assinatura, destinei ao devedor principal, ótimo, estou avalizando o título inteiro, literalidade. Agora, se eu quiser avalizar de forma parcial, eu preciso sinalizar, certo? Preciso sinalizar. Então, avalizo até 10 mil reais do título de crédito, Gabriela Nunes. É um aval parcial. Então, lembre-se, o aval parcial eu preciso sinalizar. Se eu não sinalizei, meu aval é completo ou total. Certinho? Gente, nesse contexto, é bom lembrar que o Código Civil, ele veda o aval parcial. Veda, certo? Lei Uniforme de Genebra permite. E a Lei Uniforme de Genebra, de forma expressa, ela diz que eu posso usar o aval parcial, tanto em relação à letra de câmbio, quanto em relação à nota promissória. O cheque também permite, em sua lei específica,
o uso de aval parcial. Só que o artigo 897 do Código Civil, ele nos diz que é vedada pela legislação civilista brasileira o uso do aval parcial. Porém, um artigo em frente, 903, logo ali em seguida, ele diz o seguinte, que as regras sobre títulos de crédito expressas no Código Civil, elas só vão ser utilizadas no caso de ocorrência de lacunas legais em leis especiais. Então, cheque, letra de câmbio e nota promissória possuem previsão legal de aceite de aval parcial. Então, vale. Só que as duplicatas, elas não mencionam em sua lei a possibilidade da ocorrência de um aval parcial. Na lei das duplicatas, nós não temos essa previsão expressa. Então, aproveitando da regra do 903 do Código Civil, que nos diz que nós só utilizaremos o Código Civil para aplicar os títulos de crédito cambiais quando houver lacuna em lei especial, certo? Então, nesse caso, nós aplicaremos o dispositivo do 897 do CC às duplicatas, porque a lei das duplicatas não fala nada. Então, enquanto temos leis específicas, cheque, letra de câmbio, nota promissória, falando da viabilidade do aval parcial, e vamos aplicar essa lei a eles, é possível. Em relação à duplicata, vamos ter que aplicar o Código Civil e vedar o aval parcial, porque a lei das duplicatas não traz nada. Certo? Fechadinho? E a última modalidade de aval, que seriam os avais plúrimos, eles são divididos em aval simultâneo, avais simultâneos e avais sucessivos. O que é um aval simultâneo? É quando duas ou mais pessoas simultaneamente garantem o crédito de um devedor em comum. Então, um devedor tem 5 avalistas, tem 2 avalistas, tem 10 avalistas, certo? Pode? Pode. E o que são avais simultâneos? Perdão, esse é o simultâneo. O que são avais sucessivos? Os avais sucessivos é quando o meu avalista também tem um avalista. Então, vamos lá. O aval simultâneo é quando eu tenho 2 ou mais pessoas garantindo o mesmo devedor. 2 ou mais pessoas avalizando o mesmo devedor. O que são avais sucessivos? É quando existe um avalista para o avalista, certo? Então, suponhamos, Pedro, o devedor principal do meu título de crédito, ele está sendo avalizado por Maria, por João, por Francisco, por Antônio, por José. Nesse caso, temos avais simultâneos. 5 pessoas simultaneamente avalizando o primeiro. No aval sucessivo, temos Pedro, devedor principal, que tem um avalista, que é o José. E o José, avalista, também tem um avalista, que é o Antônio. Tá? Pessoal, qual é a diferença prática? Vejam bem, para o beneficiário do título, não existe muita diferença, não existe diferença na verdade. Por quê? Porque o beneficiário do título, ele pode buscar satisfação do seu crédito de forma inteira de qualquer obrigado ao título. Então, se o beneficiário resolver cobrar do avalista simultâneo número 1, do avalista simultâneo número 2, do avalista sucessivo, ele pode cobrar 100% da liquidez. É claro, se o aval for completo. Tá? Se o aval for completo, se o aval for parcial, aí você se utiliza da prerrogativa da parcialidade. Mas se o aval for completo, eu posso cobrar 100% de qualquer um deles. O que muda nessa relação jurídica é quando os avalistas forem se cobrar mediante uma ação regressiva. Então, suponhamos, no primeiro exemplo que eu dei, avais simultâneos, onde eu tenho 5 avalistas aqui garantindo o crédito de um devedor, certo? Se esse avalista aqui, ó, se esse avalista pagar, ele tem direito de cobrar 100% do valor pago no devedor principal e tem direito de cobrar 1/4 de cada um deles, certo? Ele não vai poder cobrar tudo. Mas essa é a relação isolada entre os avalistas, porque a relação do avalista para o credor é totalmente diferente. Agora, em relação aos avalistas sucessivos, então, pessoal, eu tenho Pedro está sendo avalizado por Antônio está sendo avalizado por José. Se José pagar,
a dívida, ele tem condições de entrar com uma regressiva, tentando receber 100% do Antônio e 100% do Pedro, certo? Essa é a diferença, essa é a diferença. Tudo bem? Os avais plúrimos são permitidos pela nossa legislação. Vocês só precisam prestar atenção o que está escrito no título de crédito. O mesmo aval, ele pode ser um aval em branco, ele pode ser um aval ele pode ser um aval em branco, ele pode ser um aval completo e pode ser um aval plúrimo na modalidade sucessivo, na modalidade, perdão, simultâneo, tá? Então ele pode ser em branco, simultâneo e completo. Ele pode ser em preto, parcial e sucessivo, certo? Então elas não são excludentes, tudo bem? Outra questão, pessoal, posso cancelar um aval? Posso. Eu posso cancelar um aval. Só que o meu aval, ele tem que ser cancelado antes de eu entregar o título ao beneficiário, certo? Ou, se depois de já entregue o título ao beneficiário, eu não prejudicar ninguém na corrente de recebimento. Então, é muito difícil você conseguir cancelar, de fato, o aval. Pode? Pode, mas com muitas limitações. Você não pode prejudicar o direito de ninguém dentro daquela corrente. Tudo bem? Pessoal, então finalizamos a nossa pequena revisão acerca de aval dentro do Instituto Títulos de Crédito. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, entre em contato, podem mandar mensagem, entre no Instagram, mandem mensagem lá pelo Instagram que eu ajudo vocês. Tudo bem? Pessoal, excelente estudo para vocês e muito sucesso. Até a próxima.